E o São Paulo demitiu mais 4 funcionários nessa segunda-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica o motivo das demissões desde a semana passada e projeta mudanças para 2026. Bora contar também que Hernan Crespo exige uma reformulação grande no elenco do São Paulo para 2026. Ex-corintiano com moral no mercado. Para completar, Guilherme de saída no Santos. Tem novidade importante também sobre o futuro de Rony, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior. Até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Lembra que eu te contei que o São Paulo passaria pela maior reformulação dos últimos anos, certo? Pois nessa segunda-feira foram mais 4 funcionários demitidos. Tudo começou com as saídas de Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, que eram diretores de futebol. Na semana passada, outros 7 funcionários acabaram dispensados. Nessa segunda-feira, caíram mais 4. Um médico, um auxiliar de fisiologia, um coordenador de reabilitação física e um fisioterapeuta. Vi muita comoção de torcedores do São Paulo em relação à dispensa desses funcionários e fui perguntar para os dirigentes do Tricolor o que motivava a dispensa de alguns funcionários com salários bem baixos. Consegui algumas explicações importantes. Entre elas, 2 desses funcionários foram dispensados porque em algum momento ao longo da temporada chegaram sem nenhuma condição de trabalho. Haviam molhado a palavra, se é que você me entende. Havia casos também de pessoas ganhando muito mais do que a média da categoria. Um dos casos de demissão teve a ver com uma conduta inapropriada naquele caso do Oscar. Vocês lembram que o Oscar precisou ser recolhido para um hospital porque passou mal depois de exames de rotina no São Paulo. Preciso contar ainda que todas essas demissões têm também por trás a intenção de mudar a filosofia no São Paulo. O Tricolor entende que há muita acomodação de funcionários do São Paulo e a ideia é fazer com que os profissionais que estejam no Tricolor sejam muito mais assertivos. Os novos contratados para todas essas posições serão anunciados muito em breve. A tendência é que não tenhamos mais demissões de funcionários, pelo menos em 2025. A partir de agora, o São Paulo passa a trabalhar na reformulação do elenco. Já dá para cravar que Dineno e Rigoni não ficam. Outras mexidas serão feitas no departamento de futebol profissional e a qualquer momento começo a trazer novidades sobre contratações. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Qual o tamanho da reformulação que o São Paulo passará em 2026? Essa pergunta foi feita a Hernan Crespo, que deixou bem clara a vontade de mexidas impactantes. O questionamento foi feito depois de o São Paulo perder para o Vitória por 1-0 em Salvador, resultado que ainda manteve o São Paulo na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estará na pré-Libertadores da América se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Bora para a declaração do Crespo. E a mexida? Qual o tamanho da reformulação, abre aspas, para o treinador argentino? Quando chegamos, estávamos a 1 ponto do Z4 e acabar em 8º é positivo, mas não estou feliz, porque o São Paulo pode fazer muito mais. Mas de qualquer forma, a meta foi alcançada. Sobre a reformulação precisa ser grande. Somos o São Paulo, disse o Hernan Crespo, que completou, admitindo que vai à Itália, nesse período de férias, ver as filhas. E disse também, o planejamento já está feito.
Todo mundo sabe o que a gente pretende, as características e onde temos que melhorar. A ideia é ser mais competitivo. São Paulo deve passar por reformulação dentro e fora dos campos. As demissões de funcionários do CT já começaram. Contei para vocês que muitos serão dispensados por falta de qualidade. Em relação a atletas, o Tricolor vai buscar contratações e a partir dessa semana, nomes devem começar a aparecer. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garante, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas.